Já parou para pensar no que a gente é de verdade? A gente é só um monte de células funcionando juntas ou tem algo mais aí? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise que enxerga o corpo humano não como um acaso, mas como uma verdadeira obra de arte, sabe? Cheia de propósito e identidade. De modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Essa frase, ela é poderosa, né? Vem lá de um salmo e é o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar. Ela já dá o tom de admiração, de reverência que o estudo propõe quando a gente olha para nós mesmos. Olha, a gente vive num mundo que parece dividido. De um lado está a ciência, querendo decifrar cada pedacinho do nosso corpo. Do outro, a fé, que oferece um outro tipo de resposta. A lição que a gente está analisando argumenta que, por mais que a ciência avance, e ela avança muito, as perguntas mais fundas, sabe, sobre de onde a gente veio, por que estamos aqui, a resposta para isso não estaria no laboratório, mas na crença de que somos uma obra de Deus. Então, vamos começar pelo começo, certo? A primeira grande ideia desse material é que o corpo humano não é um simples acidente biológico. A proposta é olhar para ele como uma criação fantástica, algo feito de forma direta e com uma intenção clara. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, a fonte traz um número que é até difícil de imaginar: 37 trilhões. É mais ou menos essa a quantidade de células que formam um único corpo. É uma complexidade que, nossa, faz a gente parar e pensar na magnitude de tudo isso. E olha que legal, a própria linguagem antiga nos dá uma pista sobre essa origem. O estudo mostra uma conexão muito interessante lá no hebraico. A palavra Adam, que significa homem, vem de Adamá, que quer dizer terra, pó. A ideia por trás disso é muito forte. Algo extraordinário foi criado a partir da matéria mais comum que existe. E, segundo a lição, essa criação direta não foi algo que aconteceu só uma vez, lá no início dos tempos. Esse princípio continua valendo. O material afirma que Deus segue sendo o autor da vida de cada pessoa desde o momento da concepção. Aprofundando um pouco mais nisso, o estudo defende que a vida humana completa, corpo, alma e espírito, não começa só quando a gente nasce. Ela já estaria toda ali, presente desde o ventre da mãe. E isso, claro, coloca a maternidade num lugar muito especial e reforça a ideia da vida como algo sagrado desde o seu primeiro instante. Ok, se o corpo é essa criação tão incrível, a pergunta que fica é: para quê? Qual o objetivo disso tudo? A segunda parte do estudo mergulha exatamente nisso, no propósito do corpo, na sua relação com a glória. A lição usa uma metáfora muito bonita e poderosa para descrever essa formação, a de um divino tecelão. A ideia é imaginar que, lá no segredo do ventre, Deus está como que entrelaçando cada fibra do nosso ser, tecendo as células, os órgãos, os sistemas, como um artesão que cria sua obra-prima. Mas aí vem um alerta importante. O estudo diz que a humanidade costuma errar indo para dois extremos opostos. De um lado, o desprezo, aquela visão de que o corpo é ruim, o que acaba levando à negligência. E do outro lado, a idolatria, uma supervalorização da aparência física que acaba virando um fim em si mesma. E falando desse extremo da idolatria, a fonte define o que chama de narcisismo moderno. É essa obsessão pela imagem, sabe? Onde a aparência acaba ofuscando a alma e o espírito. Um fenômeno que é superalimentado pela cultura das selfies e por essa busca sem fim por validação nas redes sociais. Então, para a gente encontrar o equilíbrio, a lição propõe uma espécie de filtro. Uma pergunta bem fundamental para guiar o que a gente faz. O que fazemos com o nosso corpo está glorificando a Deus ou a nós mesmos? A resposta para essa pergunta, olha, pode mudar tudo. Mas essa glória não é para ser uma coisa solitária. O estudo argumenta que o propósito do nosso corpo se realiza de verdade não no isolamento, mas quando a gente vive em comunidade. A lição é bem clara nisso. A gente foi feito para se relacionar. O corpo é a nossa ferramenta para interagir com o mundo. É como a gente se conecta e expressa afeto. E por mais que a tecnologia hoje nos conecte virtualmente, o estudo argumenta que ela nunca vai substituir a importância de estar presente fisicamente. E essa importância do físico se aplica também à adoração. De acordo com a fonte, o culto não é uma atividade só da mente. É uma experiência completa que envolve o corpo todo. O ato de se reunir com outras pessoas, de estar presente num lugar, o som da nossa voz no louvor, até o gesto de levantar as mãos de oração. E isso levanta uma questão bem provocadora para os nossos dias. A tecnologia no culto, os telões, os celulares, ela é uma ferramenta que ajuda a gente a participar mais
ou é uma distração que nos transforma em meros espectadores? A lição nos desafia a pensar sobre qual é o nosso engajamento real. Então, como é que a gente leva tudo isso para a vida prática? Bom, a lição termina com uma aplicação final que amarra as ideias de honra, equilíbrio e serviço. O caminho prático que o estudo propõe pode ser resumido em 3 passos. Primeiro, a santificação, entender que o corpo é sagrado. Segundo, o equilíbrio, cuidar bem dele, mas sem idolatrar. E por fim, o serviço, usar o nosso corpo para o bem comum e para glorificar a Deus. E para a gente encerrar, fica essa reflexão final. A maneira como a gente vê a origem do nosso corpo, se é um acidente de evolução ou uma criação com intenção, isso inevitavelmente vai moldar o jeito que a gente entende o propósito da vida. É uma questão que vai muito além da biologia, né? Ela toca o centro da nossa existência.